Diga comigo: esta é a minha Bíblia, o manual da vida. Nela vou ouvir, guardar e fazer tudo o que Deus me ensinar. Diga amém. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Fecha os teus olhos e diga: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Abre o meu coração para compreender a sua vontade e que não haja nenhum impedimento. Diga amém. Amém. Escute a palavra, porque eu quero trazê-la para você dividida em 2 pontos cruciais, porque aqui falaremos sobre vencer o mundo. Diga: eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Diga amém. Todos nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Agora eu quero trazer esta palavra para você dividida em 2 pontos fundamentais. O primeiro é vencer o mundo da forma espiritual. Como que eu venço o mundo da forma espiritual? Eu venço o mundo da forma espiritual colocando esta palavra em prática, de entender que através da minha fé eu posso ter vitória. Olha o que diz a palavra: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não está dizendo que alguns nascidos de Deus vencerão o mundo. Não está falando que os nascidos de Deus talvez vencerão o mundo. Está dizendo que todo nascido de Deus vence o mundo. Levante a sua mão e diga: eu sou vencedor. Quem é nascido de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. E a palavra está nos dando a certeza: todo nascido de Deus vence o mundo. Então vamos falar neste momento do primeiro ponto, que é o espiritual. Como homens e mulheres de fé, que creem no mundo espiritual, somos nascidos de Deus. Como? A palavra nos ensinará, se você continuar a leitura nos versículos seguintes, dizendo que nascido de Deus é aquele que nasce do Espírito e da água. Como assim? Daquele que aceita e reconhece Jesus Cristo como Salvador e desce as águas do batismo, confirmando a decisão que tomou, fazendo assim testemunho diante dos homens e diante dos céus. Então, quando eu e você nos entregamos a Cristo e reconhecemos Cristo como nosso Salvador e declaramos Ele não só em palavras, mas em atitudes, nós passamos a ser filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, pastor? Não. A própria Bíblia ensina claramente que todos são criaturas de Deus, criação de Deus, mas é constituído como filho somente aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem nasce para Jesus Cristo, quem aceita Jesus Cristo, quem entrega a sua vida para Jesus Cristo, esse, a Bíblia diz que pela graça de Cristo, pela adoção do Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, ele é adotado e ela passa a ser filho, filha de Deus. Eu, você, cada um de nós passamos a ser filhos de Deus. Como? Quando aceitamos a Cristo como Salvador e definimos no nosso coração, decidimos em nós que jamais deixaria Jesus. Quem crê em Jesus, levante a tua mão e diga glória a Deus. Você e eu somos nascidos de Deus. Levante a tua mão e diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou nascido de Deus. Isso, e como nascidos de Deus, a palavra nos dá certeza que nós venceremos o mundo, que o mundo já está derrotado. Estamos aqui nesse momento tratando do mundo espiritual. Então, quando a palavra diz aqui que todo que é nascido de Deus vence o mundo,
Isso significa que a ilusão, as trevas, o pecado, as doenças, as maldições, as manipulações, a inveja, tudo que está aí fora, que é maldição, que é contrariedade, que é peso, não terá poder sobre as nossas vidas. O inimigo pode até se levantar, e ele se levanta. Quantas vezes você já não chorou na sua estrada até aqui? Quantas vezes você já não sentiu até aflições? Quantas vezes você já não se preocupou? Porque eu te garanto que eu, várias vezes até aqui já chorei, já tive aflições, já tive medo, muitas vezes estremeci, e não foram poucas. Por quê? Porque o inimigo se levantou de forma feroz contra a minha vida, e eu sei que contra a sua vida também ele se levanta. Ele levantou-se contra o próprio Cristo. Se ele teve coragem de lutar contra o próprio Cristo, você acha que ele não vai ser ousado em lutar contra mim e contra você? Então, nós neste mundo, como o próprio Jesus disse, teremos aflições, passaremos por dificuldades. Fala para quem está ao seu lado, ter medo é normal. Fala para a pessoa ao teu lado, ter aflições faz parte. Diga, em alguns momentos querer chorar faz parte. É normal, meus irmãos. Por quê? Vêm as aflições, vêm as dificuldades, vêm as perturbações, vêm os levantes do inimigo. Só que nós temos que ter uma certeza. Qual certeza, pastor? Está na palavra, e a palavra é fiel. Nós venceremos o mundo. Somos nascidos de Deus. Temos o Espírito do Senhor sobre nossas vidas. Temos a graça do Senhor Jesus Cristo. Observe a Bíblia. Vamos usar por exemplo aqui a Daniel. Daniel foi perseguido pelos seus companheiros de trabalho no governo. Daniel foi acusado injustamente. Daniel foi colocado em uma armadilha feita pelos seus inimigos. Imagine as perseguições, a opressão que Daniel sentia. E Deus estava com Daniel, mas mesmo assim Deus permitiu em muitos momentos que Daniel sofresse toda aquela afronta. Daniel, ele chegou a ser jogado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel chegaram a cantar a vitória. Eles acreditavam que já eram vencedores. Quem está entendendo, levante a mão. Eles acreditavam que já tinham tomado posse da vitória. Derrotamos Daniel. Só que aí, no outro dia, a história se inverteu. Porque quando o rei chegou ali, próximo à cova dos leões, e gritou: Daniel, Daniel, pode o Senhor ter te livrado, Daniel? Ele responde lá do fundo da cova e diz: meu rei, ó vive meu rei, Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Então quer dizer, houve naquele momento, isso que é importante entender, a permissão de Deus de vir a perseguição, de se levantar a luta, de vir a contrariedade, de haver contra Daniel uma situação tão difícil a ponto de ele ser jogado na cova. Só que tem um porém: Deus não permitiu que os leões o devorassem. Por quê? Porque ele era nascido de Deus, o Senhor era com ele. Na hora que ele caiu ali na cova, os anjos do Senhor já estavam ali e deram livramento a Daniel, como deram livramento também a seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá na fornalha de fogo ardente. E ele é o mesmo Deus que me dá livramento, que te dá livramento. Então virão lutas, virão dificuldades, virão sim inimigos se levantando como ondas ferozes contra a minha vida, contra a sua vida. Virão maldições, tribulações, se levantarão potestades, principados. O inimigo, ele vai se levantar. O pecado reinando sobre o mundo vai fazer de tudo para nos abater, para nos desviar, para nos enfraquecer. Mas nós somos nascidos de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos o Espírito de Deus. E por mais que o inimigo e o mundo se levante, se levantarão para cair, porque nós somos mais do que vencedores. Creia nesta palavra.
Diga: eu sou mais do que vencedor. A partir do momento que eu determino, que eu decido, eu não vou desviar, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou negar a Deus, eu já sou mais do que vencedor. E olha que a palavra diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: eu tenho fé. Você pode até ter uma fé que você olha e diga: pastor, mas a minha fé é pequenininha, a minha fé é insignificante. Mas a Bíblia aqui não está dizendo o tamanho que você tem que ter de fé. A Bíblia aqui não está colocando o peso que você tem que ter de fé. A Bíblia aqui não está colocando a quantidade que você tem que ter de fé. A Bíblia só está dizendo aqui que quem tem fé vence o mundo. Ponto final. Diga: eu tenho fé. Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor? Quem crê que Ele é o teu Deus? Quem crê na palavra de Deus, levante a mão. Então você tem fé. Por quê? Porque está escrito que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você estamos absorvendo a palavra, estamos aumentando a nossa fé. Entendeu? Diga amém. E a Bíblia diz aqui que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: eu sou vencedor. Diga: eu tenho fé. Diga: eu sou nascido de Deus. Então você tem os ingredientes necessários e você já é vitorioso. Eu sou vitorioso. Nós somos vitoriosos. Esse é o primeiro ponto, que podemos vencer no mundo espiritual. Vencer o pecado, vencer a fraqueza, vencer o desânimo, vencer todo o mal. E assim garantimos que seremos salvos, porque nós temos que ter um alvo. Por que que aqui diz que o que vence o mundo é a fé? Porque lá em Hebreus diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera. O que diz lá em Hebreus? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova, a certeza daquilo que não se vê. Então quer dizer, eu não vejo Jesus, você não vê Jesus, mas nós esperamos por Jesus. Nós cremos que Ele voltará. Ainda não podemos ver os céus, ainda não entramos na glória de Deus, ainda não conhecemos o paraíso, o palácio do Senhor, o reino dos céus, mas cremos, temos certeza que é real. E sendo assim, nós vivemos pela fé, esperando que Cristo virá. Diga: Jesus voltará. Sim, Ele virá. E Ele levará a sua igreja, humilde, zelosa e de boas obras, para morar com Ele. Então, se eu vivo pela fé, eu espero Cristo, mesmo sem nunca ter visto Cristo. Não foi o que Ele falou para Tomé? Tomé, você viu para crer, mas bem-aventurados serão aqueles que vão crer sem ver. Eu e você nunca vimos Jesus, mas nós cremos que Ele é verdadeiro. Nós cremos que Ele é Deus. Nós cremos que Ele é Senhor. Nós cremos que Ele virá para nos buscar. E por esta fé, nós já somos mais do que vencedores. Posso ouvir um amém? Isso nos dá vitória no primeiro ponto, que é o ponto espiritual. Agora eu quero falar do segundo momento. O segundo ponto, que é muito importante também, que é o quê? O mundo físico, o mundo humano, o mundo material. Porque, como eu sempre digo, nós somos de Deus, mas nós temos que entender a dinâmica de Deus. Nós temos duas pernas, e as duas pernas nos levam aos lugares em que desejamos. Da mesma maneira é com Deus, uma perna é a espiritual, mas a outra é material. E se tratando do mundo físico, esta palavra é cabível da mesma maneira, e eu e você temos que entender esta palavra. Primeiro, eu quero dizer para você, e eu quero ser bem sincero, que tem pessoas que dizem assim: pastor, mas por que tem gente que não tem Deus, que não vai na igreja, que não ora, que não tem vida com Deus, mas é rico? Porque a pessoa está se dedicando a só uma perna. A pessoa está buscando as coisas materiais, as riquezas deste mundo. E a Bíblia, ela fala que é possível o homem, mesmo sem Deus, prosperar. É só a pessoa ser capaz de acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, e não abrir mão deles. O que faz a pessoa vencer o mundo é a fé. Que fé? A certeza, a convicção de algo que Ele determina. Eu não posso ser hipócrita
Eu não posso ser aqui tolo em dizer para você que vence só quem é de Deus, de jeito nenhum. Você pode olhar e observar, e você vai ser coerente em confirmar comigo, que você conhece várias pessoas que não têm Deus, tem pessoas que nem acreditam em Deus e são ricas, tem dinheiro, tem empresas, tem negócios. Quem está entendendo? Quem concorda? Levante a mão. Tem dinheiro, tem riqueza, tem negócios, mas aí ela só está agindo do lado material. Ficar rico, meus amados, tem vários meios. Pode ser uma pessoa que tenha, um uso do seu intelecto de forma grandiosa, sabe trabalhar, é inteligente, sabe mover as coisas, sabe tomar atitudes, sabe aprender as coisas com facilidade. Essa pessoa com certeza vai enriquecer. Outra maneira de enriquecer é ser mau caráter, ser manipulador, ser corrupto. Quantos corruptos você não vê por aí que tem milhões? Todo dia você vê os noticiários falando sobre corruptos que conquistaram milhões. São ricos, mas ricos do quê? Ricos de dinheiro, ricos da prata, do ouro, das riquezas da terra. Só que a vida espiritual, a perna espiritual deles não existe. Eles não querem nada com Deus. Não estamos falando disso. Estamos falando primeiramente, eu fiz questão de tratar da nossa vida espiritual. Por quê? Porque eu e você queremos ser salvos. Então, tratamos primeiro do mundo espiritual. Se for para escolher entre riqueza e salvação, escolheremos salvação, diferente do jovem rico. Observe, sabe como poderia ser o título dele na história da Bíblia? O jovem salvo, mas não, ficou o jovem rico. Existe uma diferença. Por quê? Porque aquele jovem, ele preferiu a riqueza do que a salvação. Quem está entendendo? Então, se for para escolhermos entre riqueza e salvação, escolheremos salvação. Mas o Senhor, Ele nos dá o privilégio de sermos salvos e bem-aventurados, salvos e prósperos, salvos e ricos. É uma condição, pastor? Deus tem que me fazer rico? Não. Deus não tem obrigação nenhuma em me fazer rico, te fazer rico. Por quê? Porque não. O que Deus, Ele fez por mim e por você foi nos salvar através de Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende isso? Diga amém. Esse é o propósito de Deus. E a riqueza, pastor? A riqueza é outra questão. A riqueza eu e você podemos conquistar. Está escrito na palavra de Deus que os céus, vamos repetir bem alto, diga: os céus são os céus do Senhor. Diga mais: a terra Ele deu aos seus filhos. Posso ouvir um amém? É isso. Então a terra está aqui para ser tomada, dominada. O que diz a Bíblia lá em Gênesis? Quando o Senhor foi fazer o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre as coisas da terra. Então o Senhor nos fez para dominar, o Senhor nos fez para vencer. O homem com Deus ou sem Deus, se ele tem determinação, ele pode conquistar, seja da forma certa ou da forma errada. Mas a questão é que eu quero ser salvo, e enquanto estou na terra eu quero viver bem na terra. Levante a tua mão e diga: eu sou salvo, e enquanto estiver na terra, quero viver bem na terra. Você tem essa concordância comigo? Levante a mão e diga amém. Você concorda? Diga glória a Deus. Então agora vamos tratar do mundo físico. Sabemos que para que alguém enriqueça na terra, não precisa de Deus. Por quê? Porque existem vários meios, mas eu sou de Deus. Bate no peito e diga: eu sou de Deus. Então eu posso ser de Deus e ser rico. Não precisa o homem de Deus para ficar rico. Tem vários meios de ficar, mas ser rico com Deus é muito melhor. Ser rico com Deus é muito mais fácil. Ser rico com Deus é muito mais prazeroso. Por quê? Porque há várias pessoas que têm riquezas, como esses políticos corruptos, mas não dormem à noite, não têm paz. Quantos homens enriquecem e depois têm que viver cheios de seguranças à volta dele? Quantas pessoas enriquecem e depois têm que viver fugindo? Então há riquezas e riquezas. Quando nós decidimos que queremos ter prosperidade, bem-aventurança, riquezas, mas com a bênção de Deus, escolhemos o caminho certo, porque com Deus tudo fica melhor.
Posso ouvir um amém? Agora, como eu posso prosperar, conquistar, enriquecer? Como que eu posso vencer na vida material, na vida física? A palavra, ela é a mesma. E eu digo para você o que está aqui: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus, a vitória dele, ele vence o mundo através da fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se espera. Quer dizer, quando eu decido que eu quero algo na minha vida, quem tem sonhos aqui? Amém? Porque se não tiver, você já está morto. Quem tem projetos aqui? Amém? Porque se você não tiver projetos, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem tem aqui alvos? Quem tem alvos que você quer chegar lá? Levante a mão. Amém? Porque se você não tiver, você não vai ir a lugar nenhum. Porque só se chega a algum lugar, quem sabe aonde quer chegar. Agora, a fé, como diz aqui, que é ela que nos faz vencer o mundo. A fé é o firme fundamento. Tem pessoas que ela oscila, ela não é enraizada em nada. Uma pessoa que quer vencer na vida e conquistar grandes coisas, ela pode mudar as estratégias, ela pode mudar, mas não pode mudar o alvo. Diga: posso mudar as estratégias, mas não posso mudar o alvo. Eu e você temos que nos espelhar em Cristo, meus queridos. Temos que nos espelhar em Deus. A decisão de Deus era ter o homem para andar com Ele, para viver com Ele eternamente. O diabo interferiu no projeto. O que Deus fez? Deus mudou a estratégia. As estratégias mudaram, mas o projeto, o alvo de Deus não mudou. Ele vai salvar o homem e o homem vai viver com Deus eternamente. Isso não mudou. Quem entendeu, levante as suas mãos. Ao ler a Bíblia, você vai ver que as estratégias de Deus foram mudando. Deus mudou estratégias, mas Ele nunca mudou o alvo. Ele nunca mudou a decisão dele. Então, quando você tem um alvo, você pode mudar as estratégias, mas você não pode mudar o alvo. Você não pode mudar a decisão final. Porque se você muda de 8 a 80, cada hora você vai para uma decisão diferente, cada hora você decide, você muda de alvo, você nunca vai soltar a flecha e atingir nada, porque cada hora você vira para um lado diferente. Você tem que ter um foco. As estratégias tem horas que tem que mudar? Tem. Talvez você vai e pensa em um projeto, e você cria uma estratégia, e você diz: eu vou fazer desse jeito. Aí você vai lá e não dá certo. Aquela ferramenta não funciona. Aquilo não acontece como você pensou. Seja nas vendas, seja na área de empresa, seja na área comercial, seja num padrão autônomo, em um profissionalismo liberal. Não importa a área. Você cria uma estratégia, você fala: vai dar certo, você acredita, mas talvez aquela ferramenta não funcione e dê errado. Pode mudar o alvo? Não. Pode mudar o foco? Não. Você só tem que mudar a estratégia. Você não pode desistir. A fé é o firme fundamento. Você tem que acreditar e acreditar e acreditar. Eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, e eu vou conquistar, eu vou chegar lá, eu vou tomar posse em o nome do Senhor Jesus. Você tem que crer e não tirar as suas raízes disso. Diga comigo bem alto: o que vence o mundo é a nossa fé. Fé. Firme fundamento. Diga raízes. Diga consolidação. Você tem que estar consolidado, enraizado no teu projeto, no teu plano, no teu sonho. E diz mais: é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova, diga a certeza, a convicção do que não se vê. Vou te dar um exemplo do que significa isso. Quem já viajou aqui através de rodovias? Quem já viajou de carro ou ônibus? Levante a mão. Muito bem.
Muitas vezes você sai para uma viagem, como eu fiz uma há pouco, né? Cheguei agora, neste final de semana, e muitas vezes você tem um endereço de um parente, de um amigo, de um local que você vai trabalhar, como eu mesmo já viajei o Brasil inteiro pregando, fazendo missões, trabalhando, evangelizando por esse Brasil. Muitas vezes você tem um endereço, você tem o nome do lugar que você vai ficar, o endereço de onde você vai ficar, você sabe tudo daquele lugar, mas você já viu aquele lugar? Não. Teve muitos lugares que eu cheguei, que eu nunca tinha ido, eu não sabia, eu nunca vi o lugar, mas eu sabia que existia, porque alguém falou. Eu tinha um endereço, eu tinha ali um número, eu tinha ali uma referência. Quem está entendendo, levante as suas mãos. Aí tem lugares que não há como ir de avião, tem que ser carro. Eu via que era muito melhor, muito mais viável eu pegar o meu carro e ir. Quando você pega um carro e você vai, como a viagem que eu fiz esses dias, eu andei, eu e minha esposa e minha filha andamos 700 quilômetros. Tá, pega o carro, você tem um endereço, você sabe onde você quer chegar. Diga, eu sei onde eu quero chegar, mas talvez você nunca viu. Você talvez nunca viu o lugar, você só tem um endereço, você sabe que existe. Aí você pega, entra no carro, vai pista fora, e acelera, e tem lugares na pista que é muito interessante, nos leva a refletir no horizonte. É dela que nasceu esta palavra, desta viagem que eu fiz, porque havia momentos que eu dizia para a pastora, olha para a pista descia, aquela enorme pista asfaltada, e lá ela começava a subir lá na frente, subia, aí você via aquela linha lá na frente, chamada horizonte, e aí você quer acelerar para você alcançar o horizonte, porque está chegando, né? E ainda se for como vocês mineiros, né? É ali, é ali, e aí acelera, e sobe, quando chega lá no horizonte, aí você olha, o asfalto desce de novo, e aí sobe de novo, aí você vê aquela linha lá no horizonte. Já chegou? Não. Aí você acelera de novo e sobe até o horizonte. Aí quando chega lá desce de novo e sobe o horizonte. Meus amados, só que você vai e você acelera, e você vai, e você determina, e você viaja, e você acelera, e você vence o primeiro horizonte, e você vence o segundo horizonte, você ultrapassa os horizontes, porque você sabe que depois de ultrapassar aqueles horizontes, chegará um momento que você vai olhar, e você verá o lugar que você determinou ir, você chegará ao ponto de encontro, você chegará ao alvo, você chegará ao endereço. Isso é uma viagem. Da mesma maneira, é a vida para ser vencedor, para ser vitorioso. Eu e você temos que ultrapassar os horizontes. Talvez seja 1, seja 2, seja 10, seja 50. Cada pessoa terá que ultrapassar um número de horizontes diferentes. Por quê? Porque cada um determinou a viagem que quer fazer. Quem quer sair daqui hoje e ir até Belo Horizonte, terá que ultrapassar alguns poucos horizontes e chegar a Belo Horizonte dentro do quê? 30 e poucos quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Agora, quem decidir hoje sair daqui e ir para São Paulo, terá que ter forças para encarar muito maiores horizontes, porque são quase 600 quilômetros. Se você disser que você quer ir daqui hoje para Paraná, você terá que ter força para encarar e vencer muitos outros horizontes. Se você disser que quer ir para outro país, aí a coisa fica mais extensa ainda. Então, querido, querida, escute, o que vence o mundo é a nossa fé, o que vence é a nossa confiança, a nossa certeza, as nossas raízes, é a certeza mesmo que não se veja. Você tem que entender que o seu projeto, do tamanho que ele for, ele vai determinar que você tenha que ultrapassar vários horizontes.
Ainda não vi, pastor, mas vai ver. Ainda não cheguei, pastor, mas vai chegar. Você tem que enraizar. Você pode mudar as estratégias, mas você não pode mudar o alvo. Fique focado, fixo naquilo que você sonhou, fixo, determinado, focado naquilo que você quer. Coloca a fé no teu coração, coloca a bênção de Deus contigo e vai com tudo, porque você vai alcançar e você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser mais do que vencedor. Olha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: ultrapassando os horizontes da vida, você vai alcançar o seu alvo. Entendeu? Diga amém. Como esta semana eu andei 700 quilômetros, eu encarei vários horizontes, mas depois de vários horizontes, eu cheguei ao alvo que eu determinei. Eu me encontrei com as pessoas que eu determinei. Eu dormi nos endereços que eu determinei. Quem está entendendo, levante as suas mãos. Se você ultrapassar os horizontes sem mudar o foco, você vai chegar lá. Para chegar onde eu fui, havia 2, 3 meios diferentes. Eu poderia ir por 2, 3 caminhos diferentes. Quer dizer, eu poderia mudar a estratégia, mas não o endereço. Entendeu? Levante a sua mão. Eu poderia ir por caminhos diferentes, mas não mudar o local de chegada, o destino. Assim é para vencer na vida. Você pode mudar as estratégias, mas você não pode mudar o alvo. Qual é o seu alvo? Olha para quem está ao seu lado e diga: quem não tem um alvo não alcançará nada. Quem não tem um endereço não vai chegar a lugar nenhum. Qualquer lugar é bom, ou qualquer lugar é ruim, porque não sabe onde quer chegar. Eu tenho que ter uma determinação, um foco, uma decisão. O que você quer para você? Qual é o seu foco? Qual é o seu projeto? O que você quer ser? O que você quer conquistar? Como você quer conquistar? Por onde você quer andar? Você terá, como eu disse, que ultrapassar vários horizontes sem ver o local, porque para cada projeto o endereço é diferente e a distância pode ser menor ou maior. Tem gente que quer sair daqui hoje e quer ir para Capim Branco. Tem gente que quer sair daqui hoje e talvez quer ir para casa aqui no Bom Jesus. Mas tem gente que pode olhar e falar: não, hoje eu vou para São Paulo. Muda a distância, muda a determinação, muda o empenho. Quantas vezes eu saí de São Paulo e falei: vou para Governador Valadares. É chão, mas eu cheguei. Quantas vezes terminei o culto em Governador Valadares e falei: vou voltar para São Paulo. É chão, mas eu voltei. E já teve vezes de eu falar: vou ficar em Governador Valadares. Virei 2 quadras e entrei no hotel e fui dormir. Então tudo depende do destino que eu quero, onde eu quero chegar, qual o endereço que eu determinei. Pergunte para você mesmo: qual endereço eu tenho para chegar? Qual é o meu alvo? O que você quer ser, meu irmão? O que você quer ser, minha irmã? Como você quer enriquecer, prosperar? Por qual plano? Por qual projeto? Por qual ideal? Ai, pastor, eu não sei por onde. O que você faz de melhor? O que você tem conhecimento de causa? O que você pode olhar e dizer: amanhã mesmo do zero, eu consigo dar início? Esse é o ponto. É começar, é tomar posse que Deus é contigo, é ter fé, é ir e não desanimar. Pode mudar muitas estratégias. Talvez você tenha que ampliar as estratégias, mudar os caminhos, mas o endereço é o mesmo, o foco é o mesmo, o alvo é o mesmo. E a palavra está nos dizendo aqui que o que vence o mundo é a nossa fé, é a determinação, é o enraizar, é o focar, mesmo sem ver. Eu não vejo, mas eu sei que está lá na frente. Eu vou romper os horizontes e eu vou chegar lá em o nome do Senhor dos Exércitos. Entendeu? Diga amém. E a palavra diz aqui: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Lembre-se, eu não sou hipócrita em dizer para você que só fica rico quem é de Deus, quem aceitou Jesus,
quem é cristão, porque eu seria mentiroso. Você mesmo conhece várias pessoas que não têm Deus e mesmo assim são ricos. Você conhece várias pessoas que dizem ser ateus e mesmo assim são ricos. Mas aqui eu não estou falando de ser rico, aqui eu estou falando de ser vitorioso. Existe uma grande diferença entre riqueza e vitória. Porque o rico ele tem dinheiro, mas à noite ele não dorme. O rico ele tem dinheiro, mas o dinheiro não compra a saúde que ele precisa. O rico tem dinheiro, mas a família não é feliz. Quem está entendendo isso aí? Levante a mão. O rico tem dinheiro, mas ele não tem honra. Agora o vitorioso, já diz o nome, ele é vitorioso. Ele tem saúde, ele tem felicidade, ele tem família unida. Claro que ele tem problemas, porque todo mundo tem, mas ele vence os problemas. E ele é uma pessoa diferente, porque ele não é rico, ele é vitorioso. E é isso que eu quero para mim, para a sua vida. É isso que eu profetizo sobre as nossas vidas, pelo poder da palavra de Deus. Nós não seremos somente ricos, não, nós somos vitoriosos através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, receba esta unção. Vitoriosos.